Ok, a aula está sendo gravada. Boa noite. Hoje, 13 de outubro, quarta-feira, primeira aula de PO 2, semestre de 2021-2. Muitíssimo bem-vindos. Estou feliz aqui de ver a turma, estar aqui com vocês. A turma relativamente cheia para o curso da área de exatas, né? Curso de engenharias, computação, sistemas de informação. Geralmente, nos períodos lá adiante, vai tendo poucos alunos, né? Outros vão, infelizmente, desistindo ou mudando, enfim. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Essa disciplina de PO 2, pessoal, Programação Orientada a Objetos 2, qual que é o principal objetivo dela? Como o próprio nome da disciplina diz, é orientação a objetos, programação orientada a objetos. Agora, versão 2, a gente vai reforçar esses conceitos, né, de programação orientada a objetos, tá? Como? Como que a gente aprende, então, mais um pouquinho sobre programação orientada a objeto? Basicamente, a gente estuda sobre padrões de projeto, tá? Então, existem aí determinados padrões de projeto que vão reforçar aí o nosso conhecimento de orientação a objeto, tá? Esses padrões de projeto se classificam em padrões GRASP e GOF. Na literatura aí é clássico aí essa classificação, tá? Os padrões GRASP são padrões de responsabilidade geral, tá? GRASP é a sigla para General Responsibility Assigned Pattern. Então, é um padrão de responsabilidade geral, digamos assim. E são aqueles padrões básicos que você tem que seguir para que seu projeto seja orientado ao objeto. Se não seguir aquilo ali, não é orientado ao objeto, basicamente, tá? Mas vocês vão ver que quando a gente está programando orientado ao objeto, a gente que praticamente aplica todos eles quase que automaticamente, tá? E os padrões GOF, esse GOF aí é uma brincadeira que os autores dos padrões de projeto iniciais lá fizeram. Então é uma sigla de Gang of Four, né, que seria gangue dos quatro, tá? E aí eles catalogaram lá alguns padrões de projeto, baseando em que? No problema, qual que é o problema, né? Quais seriam possíveis soluções se você não utilizasse o padrão e as consequências e a solução adequada, né? Então, o padrão de projeto sempre vai trazer essa referência, o problema, qual que é o problema que a gente tem e como resolver esse problema. Para resolver esse problema, nós vamos aplicar um padrão de projeto. E esses padrões de projeto GOF, né? Você não vai utilizar sempre, não. Vai depender da necessidade, vai depender da sua decisão como projetista, diferente dos padrões GRASP, porque os padrões GRASP a gente aplica quase que sempre, né? É raro ter uma exceção lá para algum padrão GRASP, para você não aplicar. Pode acontecer, mas é mais raro. Agora, no caso dos padrões GOF, não, você vai usar conforme for a necessidade do projeto. Quais os que a gente vai estudar? A gente vai estudar esses padrões GRASP e GOF. Depois eu vou mostrar sobre como que vai ser a avaliação. Quais são os padrões GRASP? Os padrões GRASP são aqueles de responsabilidade geral. Nós vamos estudar esses 5 aqui, que é o padrão Controller, Creator, Expert, alta coesão e baixo acoplamento. Tá? Então, esses padrões aqui a gente utiliza quase que direto. Então, o creator para você decidir na hora de criar um objeto, o expert, né, quem vai instanciar o objeto, né, né, o padrão especialista, né, você vai procurar sempre pelo objeto que é o especialista naquele assunto, né? É, e orientação a objeto tem um grande objetivo, que é a gente fazer reuso do nosso código. Mas esse reuso vai para além naquele sentido de reciclagem. Ah, eu vou pegar esse código e aproveitar. Vai para além disso, ele vai
parte também para a compreensão do código, você conseguir usar o código mesmo, pegar aquele projeto, entender aquele código e usar, né? Então, esse reuso também está nesse sentido, de eu conseguir simplesmente usar aquele código, pegar, entender e usar. Muitos projetos em empresas, às vezes acontece do programador mudar, né? O programador muda de empresa por alguma razão, teve uma proposta melhor, ou seja lá qual a razão que for, e aí a empresa vai e mata o projeto, porque o programador foi embora, aí vai vir outro programador, vai ter que criar outro projeto, né? Isso é um absurdo, né? Digamos assim, aquele projeto que foi criado pelo programador anterior precisa, né, que seja dada continuidade pelo outro programador, né? Então, quando eu já vi isso acontecer, né? Então, falo por experiência própria, isso é péssimo. Agora, tem projetos grandes que são impossíveis de você substituir o projeto. Aquilo ali vai ter um custo gigantesco. Então, o cara, aí no caso, a carga vai para o programador. Se ele não conseguir compreender bem o código, ele vai sofrer. Então, para que o programador tenha uma boa compreensão do código, esse código precisa ser focado no seu reuso, né? Tanto para eu mesmo conseguir reusar uma classe, um método, mas como para eu conseguir reutilizar o próprio código, saber o que que o código faz, onde faz, até ao ponto que às vezes a gente chega numa programação, talvez programação orientada a serviços, ou uma programação mais distribuída, utilização de web services, onde você vai ter aí vários interessados, outros programadores, outras empresas que poderão utilizar aquele código seu de maneira remota, né? Então, até chegar nessa possibilidade. Então, esses, assim, são os padrões de ouro que a gente tem que ter praticamente de cabeça na hora que está escrevendo o nosso código orientado a objeto, né? E é maravilhoso, né? Programar é muito bom, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, né, com programação, resolver problemas dos mais diversos possíveis, né? É uma área fascinante, né? Eu amo programar, adoro programar, e eu acho que muita gente também gosta por causa desse potencial que você tem para resolver problemas. Muitas vezes você consegue resolver um problema ali muito grande com um código que às vezes nem precisa ser tão complexo. E é muito gratificante, né, quando você consegue resolver um problema, né, programando. Eu, assim, acho que essa é uma das melhores disciplinas do curso. E para quem gosta de programar, é realmente muito bom. Depois a gente vai para os padrões GOF, pessoal. Nos padrões GOF, eu listei aqui 7 para a gente estudar nessa disciplina. Não dá para estudar todos, porque hoje em dia nós já temos mais de 120 padrões catalogados. A última vez que eu olhei, que foi no ano passado, já estava em 127 padrões de projeto catalogados. Agora já deve estar mais que isso. Então, se a gente for estudar todos os padrões de projeto, a gente poderia ficar aqui 4 anos só estudando esses mais de 100 padrões de projeto, né? Se a gente fosse estudar direitinho, né? Pegar o padrão, entender, implementar a classe, até a gente conseguir implementar os cento e pouco, né? 4 anos não, mas digamos 2 anos, fazendo 50 padrões por ano para ficar bem feito, implementando o código, né? Indo lá e fazendo as classes, daria para ficar uns 2 anos só estudando padrões de projeto. Então, nós selecionamos aqui 7 padrões de projeto para a gente estudar, mas existem mais, né? A gente tem padrões aí que são classificados como padrões de criação, tá? Como a fábrica abstrata, builder e etc, tá? Padrões estruturais, como ponte, composição, decorador. Eu não coloquei o decorador aqui, ele é um bom padrão. Depois eu vou, às vezes, dando tempo, a gente acrescenta mais uns 2 ou 3 aqui na lista que a gente vai estudar. Mas só para vocês terem ideia, são muitos. Ou então nós temos padrões que se classificam aí como padrões de criação. Aqui, quando a gente fala criação, está relacionado com o objeto, né? Quem é aquele objeto?
padrões estruturais, padrões comportamentais, né? Então, por exemplo, padrão de projeto comando, né, ou command, iterador, interpretador, né? Então vai depender do comportamento, né, daquele objeto. E iterador vai sair fazendo uma iteração numa lista de objetos, por exemplo. O observador, né, é um padrão formidável, né? Muito bacana, muito legal. Strategy, template, visitor e etc. Então, vocês podem ver que existem vários padrões aqui, né? Eu listei alguns aqui da bibliografia, mas hoje em dia já tem mais de 120 padrões catalogados, né? Então, nós não vamos estudar eles todos. Então, nós vamos estudar alguns aqui. O observador está aqui. Então, talvez eu acrescente ali o decorador, que eu acho muito importante. O singleton, que é muito simples, então, de repente, talvez esses aqui, mais dois só, né, para a gente fazer bem feito, tá? Então, só para vocês saberem, né, então, o que que é, né, a disciplina. Então, a disciplina é isso, é treinar orientação a objetos. Vamos treinar muito orientação a objeto, tá? Para treinar orientação a objeto, não tem outro jeito, a gente tem que programar, né? Então, nós vamos programar para a gente treinar, tá? E aí nós vamos treinar em cima de padrões de projeto, né? Que é esse catálogo, problema-solução, tá? Problema-solução. Dito isso, vamos para a avaliação. Como que vai ser a avaliação? Nós vamos ter aí duas listas de 5 pontos cada uma, né? Então 10 pontos de lista, 20 pontos de prova e 70 pontos de trabalho. Só que esse trabalho vai ter 4 etapas de avaliação, tá? Então vai ter primeiro uma definição do tema, que eu vou passar para vocês aí a data, provavelmente vai ser, essa definição do tema vai ser desde já. Então essa definição do tema deve ser para vocês me mostrarem aí no dia 25, mais ou menos, tá? Imagino que lá para o dia 25. Então vocês já vão pensando aí num tema. Como a gente está no ensino remoto agora, esse trabalho vai ser individual, tá? Então, vocês vão apresentar para mim aí na disciplina, né, individualmente. Vou escrever aqui no chat, então, a data provável de definição do tema, 25 de outubro, tá? E a gente já define o tema e já começa a trabalhar nisso, tá? Quem já tiver uma ideia aí de algum tema já começa a trabalhar. Precisa ser em Java, né? Mas eu vou abrir para quem tem muita experiência em outra linguagem de programação. Eu vou abrir a sessão, deixar a pessoa fazer em outra linguagem, né? Eu já dei essa disciplina antes, teve gente que fez trabalho em PHP, teve gente que fez em Python e ficou muito bom. Só porque assim, tem que usar os conceitos de orientação a objeto. Não adianta vir com código PHP linguiça, né? O que é o código PHP linguiça? É aquele código PHP misturado com HTML, né? Que ali é uma linguiça. Você pega a tripa e vai enfiando coisa dentro, carne, gordura, tempero, etc, né? Então a gente chama código linguiça por isso. Você pega a página, vai enfiando HTML, PHP, CSS, JavaScript. Depois, para dar manutenção naquilo, um Deus nos acuda. Como um aprendizado inicial, importantíssimo, né? Quem é que nunca fez um código linguiça? E às vezes até para projeto muito pequeno, página muito simples, resolve. Você vai lá, cria e pronto, né? Não tem nenhum framework para se preocupar, às vezes nem usa banco de dados, etc. Agora, para fazer o trabalho aqui, nós estamos em PO2, né? Algo altamente sofisticado, né? Estamos querendo ficar craques em programação orientada a objeto. Então, não pode ser aquele código, né, PHP linguiça. Python também, se for usar, tem que ser orientado a objeto. Python é muito comum, às vezes, a pessoa começar a programar e fazer procedural, porque é tentador, né, fazer procedural no Python, apesar de ter as funções, mas aí tem que ser orientado a objeto, tá?
Então, enfim, pode ser na linguagem que você quiser, mas conversa comigo. Vamos trocar uma ideia, porque eu vou explicar, né, algumas coisas. Vou falar lá como que cria as classes em PHP, instancia os objetos, em Python. Se você já tiver, pode conversar comigo e já me mostrar, né, alguma coisa, tá tranquilo. Se não tiver muita experiência, né, com outra linguagem, principalmente já tiver feito alguma coisa orientada, se não souber orientação a objeto, às vezes é melhor fazer em Java mesmo, porque é a linguagem adotada aí no curso todo, né? Aí esse trabalho vai ser o seguinte: nós vamos ter a definição do tema inicialmente, depois o desenvolvimento do banco de dados, né? Vocês criarem lá o banco de dados. Depois, um template com navegação. Nesse ponto ainda não precisa estar tudo funcionando, né? Eu vou querer ver as telas, né? As telas e a navegação entre as telas. E finalmente, né, o trabalho pronto, onde aí sim vai ter que estar tudo funcionando, tá? Depois eu vou passar uma definição mais detalhada, falando, por exemplo, qual a quantidade mínima de tabelas que tem que ter, a quantidade mínima de telas que tem que ter, ou funcionalidades, tá? Vou passar um documento depois com uma definição mais detalhada, mas essa é a sistemática de avaliação da disciplina, tá? Tirando isso, instala aí alguma IDE, tá? De desenvolvimento no seu computador. Aqui eu utilizo o IntelliJ, mas eu tenho licença de professor, né? Aí eu uso o Professional. Então é IntelliJ. Pois é só vocês procurarem aí. É, Então eu tenho o Professional, mas você pode usar a versão comunidade, que é gratuito, tá? Então, versão comunidade. Mas tem outras alternativas. Tem o próprio NetBeans, que depois que saiu do... Tirou a Oracle parou de desenvolver e saiu para... Tirou um monte de coisa lá, não ficou muito bom, mas agora já deu uma melhorada. E tem também o Eclipse, né? Que é o Extra High 2 Plus Extreme, tão bom quanto o IntelliJ, né? Mas é possível você programar também, né, usando o Visual Studio Code, né? Então qualquer um desses aí, né, você pode utilizar, pode colocar, tá? E aí nas aulas eu vou mostrar para vocês a apresentação do padrão de projeto, né, o que que é. Então vou mostrar um desenho, né, aquela história, desenha para mim que eu entendo melhor, né? Eu vou mostrar um desenho do problema, um desenho da solução. Aí vou mostrar o ML, né, do padrão de projeto. Vocês devem ter visto isso em PO1, ou então em banco de dados, ou então em ESOF 1, engenharia de software 1, não 2. O 2 também é um ESOF mais avançada. Mas vocês devem ter visto já, né, nesse caso aqui, né, diagrama de classe. Né? Então, vocês já devem ter visto vários diagramas no ML, a gente vai utilizar só um aqui, né? E eu nem vou pedir para vocês fazerem, não, eu só vou mostrar, tá? O diagrama. Eu só estou falando aqui porque se você tiver com esse diagrama na ponta da língua, fica mais fácil de você entender, tá? Então, depois dá uma olhadinha lá no diagrama de classe, o ML, para dar uma revisada, para você ficar com isso na ponta da língua. Tem um monte de diagramas no ML, não precisa mexer com os outros para essa disciplina, tá? A gente vai usar só o diagrama de classe lá, ok? Porque aí fica mais fácil de mostrar a solução do padrão de projeto. Mostrando então um desenho lá, o problema, solução, diagrama de classe, eu vou fazer o código, né, com vocês. E depois vou pedir, né, para vocês fazerem o código também. E aí a gente vai arrumar uma dinâmica aí para vocês ou enviarem ou mostrar, né, esse código. E aí, né, dependendo da situação, se eu fizer lá o código com banana, vou pedir para você fazer com laranja depois, né? Enfim, tentar fazer diferente, né, do meu exemplo, não ficar só no Ctrl+C, Ctrl+V,
né? Não ficar só no copiar. E aí, vamos ter as listas, né? A prova e o trabalho, tá? Como eu comentei com vocês. Tem o atendimento, né? Quinta e sexta de meio-dia a uma, mas eu posso marcar atendimento separado quando o aluno pede, tá? Tem o e-mail. Vamos criar também um outro canal de comunicação aqui. Eu vou criar um. Normalmente eu crio um grupo de WhatsApp para disciplina, para ter um meio de comunicação mais rápido. Aí eu vou criar o grupo e mandar o link aqui na disciplina. Eu vou pedir para vocês entrarem, tá? Assim que der, quando puderem, entra que aí a gente tem um meio de comunicação mais fácil e mais rápido, tá? Mas sempre podem me mandar mensagem aqui no Teams, eu sempre respondo. Atendo sempre vários alunos pelo Teams. O Teams aqui dá para mostrar, compartilhar a tela se precisar, né? Então, se você estiver tentando executar um código lá e estiver dando um erro, é só compartilhar a tela aqui comigo que eu acho o erro, tá? Eu consigo corrigir praticamente hoje em dia qualquer erro de programação. É muito difícil ter algum erro, tá? Que eu não consiga, tá? Então pegou aí Java, Python, PHP, C, banco de dados MySQL, PostgreSQL, praticamente qualquer erro que você tiver, eu vou conseguir corrigir. Então, se tiver tendo dificuldade, é bom você tentar um pouco para você aprender, né? Que nem meu professor de programação falava, a gente aprende a programar com erro, né? Porque se você escrever alguma coisa lá e deu tudo certo, ou você já aprendeu, né? Ou então aquilo ali não vai te acrescentar muito. E se você já aprendeu, provavelmente você fez ele dando erro antes, né? Então, quando você fizer um código e der erro, não fique chateado, é ali que você está aprendendo. Aí você tenta corrigir sozinho primeiro. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Agora não vai ficar 2 horas, 3 horas, o dia inteiro tentando corrigir um erro, não. Se começar a sofrer demais, aí me procura. Também não precisa me procurar com 30 segundos. Ah, deu um erro aqui, 30 segundos, nem vou tentar. Não, tenta uma vez para você aprender, seguindo essa dica lá do meu professor, né? Eu achei bacana e válida essa dica. Você tem que tentar uma vez, né, porque ajuda a fixar. Né? Nessa tentativa sua, você está ali visualizando, manuseando o código, né, ajuda você a aprender. Aí você tentou 5 minutos, 10, 15, 20 minutos, olhou no Google, Stack Overflow, não conseguiu resolver, aí me procura. Né? Não vai ficar lá 2 horas, um dia, 2 dias sofrendo. Me procura que a gente vai resolver. Todos os alunos que me procuraram com algum erro eu consegui resolver. Acho que só um aluno eu não consegui resolver porque era um erro da máquina virtual dele. Ele teve que reinstalar o Java. Estava dando um erro cabuloso lá. Mas, como eu falei, é muito raro, né, ter algum erro lá que eu não consiga corrigir. Então, me procura. Compartilha a tela aqui comigo, eu vejo o erro, vou te ajudar tranquilamente. Já atendi aluno 11h30, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, né, 11h30 da noite, na hora do almoço, fim de semana, então não tem tempo ruim não. Precisou de ajuda, é só me mandar mensagem aqui, tá? O que que eu preciso que vocês façam? Que vocês tentem. Abre uma dessas ideias aí de programação e tentem, tá? Tenta fazer, porque se eu ver que você está tentando, se esforçando, é, a minha percepção é que você vai ter um aprendizado. É igual eu falo, não é todo mundo que vai sair do curso aqui expert em programação. Às vezes tem gente que nem gosta dessa área de programação. E que bom, porque computação é uma área multidisciplinar, precisa de gente na área de qualidade, precisa de gente na área de gestão, na área de testes, né? Depois eu quero até fazer uma live com uma amiga minha que mora no Canadá. Ela é tester da Blizzard, então ela testa os jogos da Blizzard, né? Quem não conhece, depois procura aí o que que é a Blizzard, né? Ela chama Camila.
Depois eu vou fazer uma live com ela. Então, assim, ela testa os jogos da Blizzard, né? Para mim é uma profissão dos sonhos, né? Tá lá no Canadá ganhando seus milhares de dólares, né? Com a cotação atual do real, né? Ela em um prazo aí de 4 anos ela tá milionária, né? Aqui no Brasil. Talvez lá no Canadá não, mas aqui no Brasil ela estaria milionária. Então, enfim, né, tester de jogos. Então, nem todo mundo vai sair expert em programação, nem todo mundo quer seguir a área de programação, né? Mas nessa disciplina vocês precisam aprender um pouco, né, para ter um aproveitamento aí para passar, né, na disciplina. Então, para quem gosta de programar, essa é a disciplina dos sonhos, né? Igual eu falo, é uma delícia, muito gostoso, é lindo. É muito legal você programar e resolver um problema que a pessoa está precisando. E essa disciplina é uma das melhores do curso, né? Programação. E eu gosto demais mesmo de programação orientada a objetos. É, Se você não curte ou não vai seguir na área de programação, tem que fazer o básico, né? A gente tem que passar por essas disciplinas, tem que fazer pelo menos o básico, aprender um pouco ali, né? E seguir. Mas baixa aí uma dessas IDEs de desenvolvimento, IntelliJ IDE, que é versão community free, né? Ele é gratuito. NetBeans, Eclipse, o Visual Studio Code, tá? Baixa uma delas aí, já vai treinando, né? Já vai praticando, porque vocês precisam codificar um pouco, né? Treinar um pouco, tá? E o trabalho vai ser individual, vou fazer muitas atividades individuais com vocês, em grupos menores, de 2 ou 3 pessoas, tá? Então, vamos caprichar, esforçar que vai ser um belo semestre, né? E a gente chega lá no final com muito êxito, tá? Eu sempre falo, né? Eu sou professor que não fica agarrando aluno, não. Mas aluno tem que baixar essa ideia aí, entrar, fazer a classe lá e tentar programar, né? E aí me mostra lá. Se der erro, me mostra, eu ajudo a corrigir, né? Tem que tentar, tem que programar. Bom, pessoal, é isso por hoje. Uma apresentação da disciplina, nosso sistema de avaliação. Fica faltando só as datas aqui, mas amanhã ou depois elas já vão estar lá para na segunda-feira, se for preciso, vocês darem feedback, tá? É, E aí me coloco à disposição, tá? Fiquem à vontade. Podem perguntar, dúvidas, comentários.